Deixa eu trazer um pouquinho mais de bastidor aqui para vocês sobre como é que bateu no Supremo, né? Você viu que teve uma série de falas elogiosas lá durante a sessão, né? Ministro Gilmar Mendes falou de público, vou abrir aqui qual foi o relato que o nosso repórter, o Lucas Mendes, nos mandou, né? Olha só, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a indicação é positiva e que o advogado é uma pessoa qualificada que vai integrar o Supremo Tribunal Federal. Fux, em Fux We Trust, lembra desse diálogo flagrado na Vaza Jato? Disse que a escolha é, abre aspas, ótima. Aí você fala, bom, tudo bem, e os ministros que foram indicados por Bolsonaro? Nunes Marques, ótima, muito boa, disse sobre a indicação de Cristiano Zanin. André Mendonça já desejou sucesso a Zanin na trajetória da aprovação do Senado. E aí ele disse o seguinte: entendo ser prerrogativa do presidente da República a escolha. Cabe ao Senado avaliar os critérios e os requisitos que, entendo, ele tem. Essas declarações foram todas hoje. E aí você pode pensar, no público eles estão falando assim, mas e no privado? Mesma coisa. Para vocês entenderem, ministros do Supremo com os quais eu conversei disseram que Zanin não é um petista, o que seria bom. E eu falei, mas ele tem esse elo, esse vínculo pessoal com Lula. E o ministro me respondeu, elo pessoal se desfaz com o tempo. A vitaliciedade está aí para isso. Ontem à noite aconteceu um encontro muito importante, a gente contou no site da CNN. Zanin foi para um jantar na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, com o ministro Gilmar Mendes, tá? Detalhe, Moraes, indicação de Temer, que você sabe, o PT, né, não gosta. Gilmar, indicação de Fernando Henrique Cardoso. E Davi Alcolumbre, um aliado do governo Lula e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que vai sabatinar Zanin. Esse jantar aconteceu ali para falar de generalidades, mas para azeitar o clima para a indicação de Zanin, né? Para que houvesse ali uma garantia de que tanto Rodrigo Pacheco quanto Davi Alcolumbre não imporiam um desgaste a mais que ele já vai ter de enfrentar por ter sido o advogado do Lula, de que essa indicação, de que essa sabatina seria marcado em prazo célere, etc. e tal, né? Os ministros já tinham estado, esses dois e Ricardo Lewandowski, Mendes, Moraes e Ricardo Lewandowski, numa espécie de almoço informal com Lula, final de semana passada. E nesse almoço, o Lula falou com os ministros, ele externou para os ministros que eu não posso errar, eu não quero errar de novo. O ministro com o qual eu conversei me disse o seguinte, né? Ali a gente não chegou a perguntar é o Zanin, não é o Zanin, porque a coisa já estava meio dado, né? Esse vínculo pessoal, de novo, né? O ministro diz isso se desfaz. Dizer que Zanin não conhece Brasília não é fato, porque ele viveu tudo o que aconteceu nos últimos anos e tirar essa prerrogativa do presidente nesse momento não dá. O Lula disse ali, deixou muito claro que ele tem mágoa, que ele guarda essas imagens, né? A proibição de velar o irmão, né? Na época, o presidente do Supremo era o Toffoli. Luiz Fux também teve uma atuação, foi indicado pelo PT e teve uma atuação muito dura em Fux We Trust, dizia a Lava Jato. Então, tudo isso ficou na memória e o Lula externou essa mágoa. Ele não está escondendo isso de ninguém, ele faz um pouco isso também. Na entrevista que ele me concedeu na CNN, ele diz, eu sei o que cada um fez, como fez, mas eu vou ter que guardar isso num canto e decidir segundo outros critérios. Lula não guardou isso num canto. Lula pegou a pessoa que ficou com ele neste canto da mágoa, o canto da carceragem de Curitiba, para colocar no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista do Supremo, está pacificado, as declarações públicas e o privado também mostram isso. Para que vocês tenham uma ideia, o Lula recorreu muito à figura do Gilmar e à figura do Alexandre nesse caso, porque são dois ministros que têm maior interface com a política. E tem essa coisa, né, de frequentemente, porque Rodrigo Pacheco é jurista, né, também advogado, tem formação jurídica e tal,
esses ministros e outros vão jantar na casa do Pacheco, tomar um vinho e ficar fofocando sobre Brasília. Então, nessas conversas é que o caminho do Zanin no Senado já começou a ser traçado. E é por isso que tão rapidamente o presidente do Senado vem a público dizer, olha, a prerrogativa do presidente, eu entendo que está cumprido, e vamos fazer rapidinho aqui o rito que tem de ser cumprido no Senado Federal. Vem para cá, Leandro Rezende, né? A acolhida, inclusive dos ministros indicados por Bolsonaro, nos mostra o quê? Mostra que esse trabalho foi bem feito, né, de bastidor, para poder limpar ali qualquer resistência interna ao nome do Zanin e que o Supremo Tribunal Federal vai receber aí esse nome com tranquilidade. Mostra que esse trabalho de costura, ele, obviamente, não começou hoje, não tem ninguém pego de surpresa e que não foi algo também que o Lula começou a falar na semana passada, há 15 dias. É uma coisa que foi sendo construída para que tivesse ali um espaço para o Zanin ser bem recebido pelo Supremo. Agora, o que vai pegar, né, para os próximos dias é o tamanho dessa sabatina e com qual vigor que a oposição vai ter ali para poder produzir algum desgaste ao Zanin. Estava me lembrando aqui da uma das últimas sabatinas que a gente teve, né, foi a do Nunes Marques, o primeiro indicado pelo Bolsonaro. Ele teve a terceira sabatina mais longa para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E a mais longa de todas, eu usava isso na época como um referencial de análise, né? A mais longa de todas tinha sido a indicação do Fachin pela ex-presidente Dilma Rousseff, que ficou por 12 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Eram momentos políticos diferentes, né? A indicação do Fachin no momento que o governo Dilma estava fragilizado, a indicação do Nunes Marques no momento em que a pandemia da Covid-19 se impunha como uma realidade que estava ali prejudicando, obviamente, matando brasileiros, e o governo estava na mira de muitas flechas, né, por conta de todos os erros que cometeu na gestão da pandemia. A sabatina do Zanin, ela pode ou não vir num momento diferente do que o Lula está agora. Hoje é um momento em que o governo Lula não tem base parlamentar. A vitória que teve na Câmara dos Deputados ontem é colocada pelos líderes partidários na conta do Arthur Lira e do crédito que ele pediu ali para o governo, né, para que as demandas dos parlamentares sejam atendidas. E vamos ver, o cenário no Senado Federal é melhor. Mas, se o governo não mudar a sua relação com o parlamento, né, se essa crise que se deu na MP dos Ministérios ela perdurar, a sabatina do Zanin pode seguir por um outro caminho também.